Olá, amigos. Dando continuidade ao estudo de noções de lógica para Embrapa, vamos para a aula 4. Temos bagagem suficiente, visto as aulas 1, 2 e 3, onde nós já abordamos esses itens aqui. 1.3, lógica sequencial proposicional, já vimos proposições simples e compostas, a tabela verdade e equivalências. Falta só leis de De Morgan, que é 1.3.4 e não 10.3.4, e o início aqui, como já expliquei, o edital colocou o carro na frente dos bois, porque você não tem como saber lógica de argumentação se você não souber nem o que é uma proposição, né? Quando é proposição, quando não é. Então, isso nós já aprendemos no início aqui, logo da apostila, que nós vimos até a página 6. Já estudamos até aqui, até equivalências, tá? Então, vamos para a página 2. A página 1 já fizemos todas as questões da página 1. Vamos para a página 2, já adiantando para vocês, nessa primeira parte aqui, esses 4 itens aqui, 2 tem pegadinha. Vamos ver se vocês não escorregam. Eu recomendo que quem não assistiu a aula 1, 2 e 3, dá uma olhada na aula 1, 2 e 3 e depois parte para fazer essas questões aqui. Dá uma pausa no vídeo, se você não imprimiu ainda essa listinha aqui, imprime e responde esses 4 itens aqui e depois assiste a solução que vamos fazer agora. Então diz assim, essa questão do STF. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. A resposta branda acalma o coração irado. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Lidas essas 4 sentenças, vamos responder então agora, tendo como referência as 4 frases ou sentenças acima, julgue os itens seguintes. Não sei se vocês identificaram, mas todas essas frases fazem parte do livro de Provérbios na Bíblia, que eu acho muito legal. O examinador, é bacana colocar Provérbios aí na prova. Desses 4 aí, eu só lembro do segundo, que é a resposta branda calma o coração irado. Esse eu tenho de cor, que é capítulo 15, versículo 1 do livro de Provérbios. Mas vamos lá. O item 115. Será que vocês caíram na pegadinha? Diz assim, a primeira frase é composta por 2 proposições lógicas simples, unidas pelo conectivo de conjunção. E aí, lendo aí a primeira frase, tem um E aqui. Tem um E. Mas será que é conjunção? E aí, marcaram o quê? Vocês marcaram certo ou errado? Quem marcou certo erraria na prova, porque esta aqui está errada. E o porquê está errada? Relembrando lá da aula 1, que nós temos 4 tipos de sentença. Imperativas, que expressam uma ordem, exclamativas, que expressam uma interjeição, interrogativas, que fazem uma pergunta, e declarativas. Vamos lá, vamos ver? Na apostila 1, vamos ver se eu vou aqui mais rápido. Ctrl Home, cadê? Não, vou no Ctrl PJAP mesmo. Vou no PJAP. Para quem não assistiu, vamos lá. Sentença imperativa, exclamativa ou interrogativa, essas não são proposições. São proposições apenas o quê? As declarativas para as quais nós pudermos atribuir um valor verdade que só pode ser verdadeiro e falso.
Tem mais ainda nessa página 1, fala dos princípios básicos da lógica proposicional, que diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É o princípio da não contradição. E só tem essas duas opções, ou verdadeiro ou falso. Não há uma terceira hipótese, é o princípio do terceiro excluído. Então, veja bem, sentença imperativa. Imperativa não é proposição. E isso aqui, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Isso aqui é uma sentença imperativa. Não poderia ser lida assim? Filho meu, ouve as minhas palavras e atenta para o meu conselho. É uma ordem. Isso aí é uma sentença imperativa. Está sendo dada uma ordem. Se é sentença imperativa, está errado. Por quê? Não são proposições. Não são proposições. Opa, eu risquei com a caneta. Acontece, queridos. De vez em quando, essa caneta aqui eu esqueço de trocar, de voltar para a caneta. Aqui, ó, não são proposições. São duas sentenças imperativas. Quais? Ouve minhas palavras. Isso é uma ordem. Atenta para o meu conselho. É outra ordem. Então, nós não temos duas proposições lógicas. Nós temos uma sentença imperativa. Quer dizer, na realidade são duas sentenças imperativas. São duas ordens. Ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Essa era uma das pegadinhas que eu creio que na prova, quem não estava muito treinado errou essa questão. A resposta branda acalma o coração irado. Essa estava de grátis, né, queridos? Porque essa não tem o que contestar, que é uma proposição lógica simples. Vocês estão vendo algum conectivo aí? Não, né? E essa é uma sentença que faz uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa. Talvez para alguns vão considerar verdadeira, outros vão considerar falsa. Mas se está na Bíblia, no livro de Provérbios, eu considero como verdadeira, porque a Bíblia só tem verdade, não há mentiras. Isso é a minha opinião. Claro, respeito a opinião dos demais. Mas para mim é uma proposição lógica simples que para mim é verdadeira, mas aí não importa se você considera verdadeira ou falsa. O que importa é que é uma proposição lógica porque é uma sentença declarativa. Então a 116, essa era 0800 de grátis, porque não tinha como alguém errar, né? Essa estava fácil. Agora vem aqui a terceira frase. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. A terceira frase é uma proposição lógica composta. E aí? Quem marcou certo? Quem marcou certo erraria na prova. O gabarito é errada. Por quê? Não é composta. O que é composto aí é o sujeito. Porque, veja bem, o orgulho e a vaidade. Isso aqui é o sujeito. Eu poderia dizer assim, se eu juntar orgulho e vaidade numa coisa só, não sei se poderia ser soberba. A soberba é a porta de entrada da ruína do homem. Mas é único aí, o sujeito é um só. O orgulho e a vaidade, o sujeito é composto. Mas a proposição é uma proposição lógica simples, que traz um sujeito composto, mas não é proposição composta, e sim simples. Essa também acho que muita gente pode ter errado. A quarta
essa quarta frase está de grátis, né? Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Essa aí só errava quem não estudou. Porque qual é a resposta? Para julgar esse item que diz a quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem dois conectivos lógicos. Isso está o quê? Errado, é claro. Não tem dois conectivos lógicos. Essa aí só marcava como certo quem não estudou absolutamente nada. O conectivo é um só. Qual é o conectivo? É o condicional. Se, então. Se, então, que é? Ele aparece aqui nessa outra questão com essa setinha aqui, ó. Conectivo é um só, ele tem duas palavras. Se, então. Porque você tem uma condição e uma consequência. Na proposição condicional, o antecedente, é o que vem antes da setinha, é condição. E o que vem depois da setinha é consequência. Mas essa quarta frase aqui tem apenas um conectivo lógico, que é o se, então. Porque tem duas palavras, não são dois conectivos. Senão o bicondicional, se e somente se, nessa lógica você iria dizer que tem três, né? Não, o conectivo é um só. O bicondicional é aquela setinha para os dois lados, né? Então essa era muito fácil de você afirmar que está errada, porque não tem dois conectivos lógicos. E você tem que aprender a trocar a Lumicolor pela canetinha, faz favor. Não são dois, é um só. Legal essas questões? Gostaram? Gostaram das pegadinhas também? Que legal, né? Eu gostei, achei muito legal. É bom ficar atento, porque pode cair muito parecido com isso, tá? Porque pegadinha é o que mais tem nessas provas Sebrasp. Considere que P, Q e R sejam proposições lógicas e que os símbolos, que símbolo é esse, querido? Vamos lá, vamos treinando aí a sua memória. Esse símbolo aqui, quem respondeu que é o OU, que é disjunção, acertou. Esse é o E, conjunção. Esse é o condicional, que é o se, então. Esse aqui é negação. Na época dessa prova, Sebrasp, que ainda era CESP, usava essa cantoneira para negação. Agora ela está usando o tiozinho, que nem todas as outras bancas usam o tio para fazer a negação. Isso eu expliquei na aula 2, tá? Então, diz assim, representem respectivamente os conectivos ou e, implica e negação. Implica é o se, então, tá? Que é uma relação de implicação. As proposições são julgadas como verdadeiras, V, ou como falsas. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes relacionados à lógica proposicional. Então, diz assim, 119. A última coluna da tabela verdade abaixo corresponde à proposição se P e R, então que? Então, isso aqui é se P e R, então que? Então, vamos lá. Conjunção. Nós temos aqui uma conjunção. O antecedente dessa condicional é uma conjunção. E nós já falamos, eu falei para vocês quando vimos conectivos, que o E, que é o conectivo da conjunção, o E, ele é exigente. Ele exige que todas as proposições sejam verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro. Então, nós já podemos aqui, de baixo para cima, tudo que começa por F, como o conectivo é o E, aqui tem o E, vai ser falso. Nem precisa olhar para qual o valor do R. O P é falso, tudo em que o P é falso já vai dar falso, porque eu estou com o conectivo da conjunção, o E, que é exigente. O OU é frouxo, né? Deixa passar quase tudo, só não passa quando ambas são falsas. Aí vai dar falso. Então vamos ver. Aqui na primeira linha, o P é V e
e o R também é V. Então aqui dá V. O P é verdadeiro, o R é falso. Então vai dar falso. Aqui o P é verdadeiro e o R também é verdadeiro, vai dar verdadeiro. O P é verdadeiro, o R é falso. Vai dar falso. Então nós temos aqui também, agora vamos relembrar, tabela verdade. Vocês lembram que o único caso que dá falso é antecedente. Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, vai resultar em falso. Quando o antecedente for falso, pouco importa o valor verdade do consequente, tanto faz ser verdadeiro ou falso que vai dar verdadeiro. Né? E é claro, com ambos verdadeiros vai dar verdadeiro. Então nós vamos aqui, ó, de cara. Cadê? É com o quê? Tá. Com o quê? Então vamos lá. Tudo que tiver F para P e R, que é antecedente, tem que dar V. E aí você já começa aqui de baixo para cima, você vê nessa linha aqui que eu tenho um antecedente falso, o P e R é falso. E aí não importa o valor do que. Isso aqui teria que ser V. De novo, ó, esse aqui, de novo, antecedente falso. O resultado nunca vai ser falso, teria que ser verdadeiro. Só por isso aí você já pode cravar que está errada, não precisa nem ver o restante. Está errado, ficou só feio esse Ezinho aqui, né? Deixa eu fazer de novo, para ficar bonitinho, porque como eu sou belo, eu faço questão que a letra também saia bela, tá? Só, já estaria respondida a questão. Errado. Já tem 2 linhas erradas, acabou. Mas vamos ver até o final. Ó, PR, falso, ok. Verdade, verdade, verdade. PR falso, verdade. Agora antecedente, verdadeiro e consequente falso. Beleza, é falso, vai resultar em falso. Como já vimos aqui, ó, verdadeiro e falso vai dar falso. PIR verdadeiro e consequente verdadeiro. Ok, vai dar verdadeiro. Então eram só aquelas 2 linhas que estavam erradas. Então você vê, partindo de baixo para cima, você já matava a questão, não precisava nem olhar o restante. Já podia cravar a letra E e acabou. 120. Negação de P fazendo disjunção com o condicional se que, então R. Negação de P. O que é a negação? O que faz a negação? É o modificador. Tudo que é verdadeiro passa a ser falso. E o que é falso passa a ser verdadeiro. Então, aqui, F, 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 F. Por quê? Porque o P é verdadeiro nas 4 primeiras linhas. E depois, o P é falso. Vai dar verdadeiro. Ok? Agora, o consequente. Vamos estudar o consequente. Se que, então R. Se que, então R. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta, o Lumicolor para marcar. Aonde que eu tenho VF? Eu tenho VF aqui e tenho VF aqui. Olha, já peguei os 2 casos de da condicional em que vai resultar falso. Tá? Porque, como eu falei nessa questão anterior, se eu tenho um antecedente falso, não preciso nem me preocupar com o valor do consequente. Vai resultar verdadeiro. Opa, aprende a trocar questão, rapaz. Trocar canetinha, né? Ainda não aprendi. Vamos lá. Se eu tenho verdadeiro e verdadeiro, vai resultar em verdadeiro. Então, aqui os 2 casos de falso são esses. Então, nem preciso olhar para os demais. É só sair botando V aqui. Ó. Pronto. Já matou a tabela verdade. Agora, só fazer disjunção aqui desses 2 e ver aonde que eu tenho ambos falsos. Aonde que eu tenho os 2 falsos? Eu tenho
Vou voltar para o Lumicola. Depois não posso esquecer de trocar. Ó, onde que eu tenho os dois falsos? Aqui. Que mais? Só aqui. Só aqui que eu tenho os dois falsos. Então, ok. E o resto é verdadeiro. Acabou rapidinho. Você mata a questão. Tá? Acabou. Tá certo. A tabela verdade, a última coluna dessa tabela verdade, corresponde a essa proposição. E aí, para fechar a folhinha, embora esteja com 20 minutos, vamos ver, rapidinho. Essas proposições, dadas as proposições compostas. Isso aí poderia ser, foi uma questão de múltipla escolha, mas na CESP, como é que estaria assim? Estaria assim, só uma das 5 proposições tem valor falso. Só uma tem valor falso. E aí você tinha que dizer certo ou errado. No caso, certo, entendeu? Agora, aí nessa múltipla escolha, a gente tem que detectar qual é a proposição que está errada. Aqui nós temos o bicondicional, tá? Na proposição 1 nós temos que conectivo? O bi. E o bi, ele vamos ver primeiro essa proposição aqui, ó. 3 mais 4 igual a 7. A outra é 5 ao cubo. 5 ao cubo igual a 125. 3 mais 4 igual a 7? 3 mais 4 igual a 7? Sim, verdade. Verdade se e somente se. Outra verdade que 5 ao cubo realmente é 125. Então essa dá verdadeira, como eu ensinei. Se os dois têm o mesmo sentido lógico, ambas verdadeiras ou ambas falsas, no bicondicional, né? O resultado é verdadeiro. Aqui eu tenho um condicional, uma proposição condicional. E você repara o seguinte, as duas proposições são falsas, mas eu não precisava nem olhar para a segunda, porque se a primeira proposição antecedente é falso, eu nem preciso me preocupar que o resultado será verdadeiro. Falamos ainda agora. 3 mais 2 não é igual a 6, é igual a 5, né? Então, o antecedente já está falso, já pode considerar como verdadeiro, mas o consequente também é falso, porque 4 mais 4 não é igual a 9, é igual a 8. Raiz de 3 maior que 1, ou π, não é um número real. Raiz de 3, raiz de 3 maior que 1 é uma proposição. E π não é um número real, é outra proposição. Elas estão unidas por uma disjunção, pelo conectivo ou, que faz a disjunção. Raiz de 3 maior que 1, sim, é aproximadamente 1,73 a raiz de 3, né? A raiz de 2 é aproximadamente 1,41 e raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Π não é um número real? É um número real, sim. Π é um número irracional. Mas o conjunto dos números reais é a união dos números racionais com os irracionais. Nós temos 4 conjuntos. Números naturais, números inteiros, números racionais, que é o Q, né? O natural é N, o inteiro é I. O racional é Q, porque é uma razão, né? Eles são racionais porque vem de razão. Essa palavra racionais vem de razão. Então, Q deve ser por ser quociente, né? Então, o conjunto Q racionais. E o conjunto R são os racionais mais os irracionais. O π é um número irracional. O número de casas decimais dele não tem fim. Ele não é uma dízima periódica. Ele não pode ser expresso por uma razão ou fração. Então, π é irracional, mas ele está no conjunto dos números reais. Então, essa segunda é falsa, mas a disjunção, como a gente já falou, é frouxa. Deixa passar,
basta que uma seja verdadeira. Se você tiver 4 proposições unidas por ou, 3 são falsas, mas uma é verdadeira, salvou, vai resultar verdadeiro. Na disjunção. Na conjunção, não. Na conjunção é exigente, o e exigente. Se você tiver 4 proposições unidas pela conjunção, pelo e, as 4 têm que ser verdadeiras. Tá? Então vamos para mais uma. Aí, ainda não achamos a falsa, vamos ver se é essa. Raiz de 2 maior que 1, sim, eu falei ainda agora, né? Que é 1,41 aproximadamente. Essa é a condicional. Se então, opa, olha só, aqui já achou a resposta. Por quê? Raiz de 2 maior que 1, sim. Antecedente verdadeiro. Mas esse consequente é verdadeiro? Lógico que não, é falso, né? Nem em Júpiter 2 elevado a zero vai ser igual a 2, porque qualquer número ou expressão elevado a zero é igual a 1. Então, verdadeiro e falso resulta em falso. Então, é a 4, que é a falsa. Logo, o gabarito é a letra E. Mas poderia ser uma questão CESP, falando assim, dessas 5 proposições, temos 2 falsas. 2 falsas. E aí, no caso, o gabarito seria errado. Mas se falasse dessas 5 proposições, apenas uma é falsa. O gabarito seria certo. Só para fechar, vamos ver a quinta. Menos 2 é maior que zero? Claro que não. Menos 2 vem antes. Opa, o rapaz aqui não aprendeu a trocar ainda a lumicola. É falso. É falso. Agora, presta atenção, nós temos aqui o bi. Se essa outra proposição aqui também for falsa, vai resultar verdadeiro, porque no bi, se ambas forem falsas ou ambas forem verdadeiras, o resultado será verdadeiro. E π ao quadrado menor que zero não existe, porque π é aproximadamente 3,1416. Elevado ao quadrado vai dar mais do que 10, né? Pelo menos 9. Mas não vai ser negativo. Então, o gabarito dessa é letra E, mas não é E de errado, porque essa é múltipla escolha. Mas, como eu falei, poderia ser uma questão CESP, sim. Beleza? Então, fechamos por aqui. E espero aí continuar para a aula 5, vamos ver mais matéria. Eu agradeço se vocês divulgarem, para que a gente dê continuidade, vocês divulguem, ou seja, compartilhem, se inscrevam no canal e deem aquele like importante. Veja bem, compartilhar não tem custo, se inscrever no canal também não tem custo. E curtir ou dar o like também não tem custo. Então, por favor, sejam generosos para que o mundo também seja generoso com vocês, tá bom? Beleza? E coloquem aí sua opinião, o que tem que melhorar. Eu sei que minha letra às vezes fica meio ruimzinha, mas o importante é o conteúdo aí estar claro para vocês e bem entendido, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus quiser.